Fala galerinha do canal, estamos aí mais uma vez no Conexão Popular. Eu estou aqui com a Heloísa Edwards, muito bom aqui, tá? Muito bom estar com você. Fala Jonathan, estamos com o meu amigo Jonathan, como é que você tá? E aí pessoal, tudo bem? Joia? Tá tudo bem, Heloísa? Tudo ótimo. Tá Graças bacana, a Deus. esse dia lindo aqui, esse lugar maravilhoso. Eu gostaria até que a gente pudesse vir mais vezes. Fica à vontade. Ah, obrigado. Bacana, bacana demais. A gente gostaria já de iniciar pedindo para você que acompanha os vídeos, se inscreve no canal para você não perder nenhuma edição do podcast, correto? Nós temos o canal 2 agora, que é o canal de cortes. Eu tirei desse canal, estou transferindo para o outro e todos os novos vão estar saindo lá, além de outros formatos e quadros de vídeo para o Conexão Popular, correto? Estamos também com a nossa queridíssima Kate, um amor. Que cachorro bonito. Grande demais, nossa senhora, dá até medo. Realmente. Vai. Mas é isso, agora a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, Colchões Neymar, tá? New Kids Informática, lojas excelentes para você poder comprar. No Neymar Colchões você tem diversas marcas, né, de colchão. Exatamente. Pessoal, tudo para vocês terem uma noite excepcional, uma noite que realmente vai proporcionar para vocês um descanso muito bom, Verdade. Um relaxamento bacana. Então não deixem de conferir. E o principal, lá eles vão fazer um precinho dividido ali, que vai caber no seu bolso, que vai dar para você encaixar no seu orçamento. Um descontinho, com certeza. Exatamente, fala que viu aqui com a gente e vocês vão poder lá ter esse desconto bacana, tanto no Neymar Colchões, quem dorme bem vive melhor, e também com a New Kids Informática. Sim, sem dúvida. Inclusive lá tem vários aparatos, tá bom? Várias formas, estou tirando o mosquito aqui da minha cara que estava me irritando. Várias formas de a gente ser atendido quanto à tecnologia. Eles também prestam serviço de técnico, então se você precisar pode estar ligando lá. De repente, agora por conta da pandemia não seja tão fácil, mas também pode perguntar com impressora, com laptop, com aquelas CPUs maiores, né? Entre outros produtos, fone, placa de vídeo, jogos, tem videogame também, tem cadeira de computador, aí. cadeira gamer, né? E você gosta de tecnologia? Pouco. Pouco. Sou muito velha para tecnologia. Mas você acha que a tecnologia ela é bacana? Ajuda, lógico. Você acha que é interessante, pelo menos? Sim, sim. É isso aí, a Não é tecnologia... que eu a não gente... goste, é que eu não sou boa em tecnologia. Entendi. Na verdade a gente vem se adaptando, a tecnologia também vem sendo adaptada, né? O que é a tecnologia, se não uma forma de comunicação. Uma eterna descoberta para se comunicar, se conectar, né? Conexão. Verdade. Conexão popular. Né? Conexão popular. Já dando link. Mas, poxa, bacana. Então, é isso, galera. Se inscreve no canal mais uma vez. Heloísa, Sim. muito bom mais uma vez estar aqui com você. Obrigada. Eu gostaria de iniciar perguntando, ou pelo menos já conversando com você, como que é morar num lugar assim tão bacana, grande assim, sabe? Que você, eu sinto que às vezes até parece um sítio onde você vem de férias, sabe? Não, isso aqui é um paraíso. Eu não escolhi isso aqui porque eu sou urbana, pelo menos era urbana. E da noite para o dia, aliás, não foi da noite para o dia, foi uns 6 meses, eu virei rural, né? E assumi esse local. Eu fui mandada, tenho certeza que eu fui mandada aqui para tomar conta dessa área. Legal. Sabe? E então é muito bom, é uma qualidade de vida assim incrível, né? Muito verde, muita natureza, a água é uma água vem direto da mina, muito limpa, muita água. Tem cachoeira aqui? Não tem cachoeira. Tem um córrego aqui? Tem um córrego, tá. As divisas da propriedade são 2 córregos e a serra atrás. Que né? bacana. É bem abençoado, sabe? E é interessante te contar isso pelo seguinte, eu passei muito tempo aqui e as pessoas, as visitas vinham e tudo, e viravam para mim e falavam assim, que lugar abençoado. Verdade. E eu não prestei atenção nisso. Mas isso foi repetido tantas vezes com as mesmas palavras. Que lugar abençoado. Que um dia caiu a ficha. Eu falei, gente, isso é um lugar abençoado, porque está entrando um monte de gente aqui falando a mesma coisa para mim. Então é um lugar abençoado. Pô, que bacana. Essas confirmações. Então, assim, é um lugar abençoado e eu tento preservá-lo o máximo. Tem uma outra história interessante. Eu tinha um grande amigo e irmão em Tiradentes, que alguns devem ter conhecido, que era o Valmik. E o Valmik era espírita. E quando eu estava para comprar essa área, eu trouxe ele aqui. Espírita, você diz, linhagem religiosa. Isso. E o Valmik virou para mim e falou assim, olha, você vai se dar muito bem aqui, porque você é a primeira de muitos proprietários que passaram por aqui que não quer tirar desse lugar, você quer dar para esse lugar.
e essa serra é lugar de muitos escravos mortos, muitas crianças de escravos mortos. E os escravos estão em festa, eles estão dançando com a sua chegada. Olha, que interessante. E eu arrepiei, né? Eu falei, opa, que coisa boa, né? É curioso no mínimo, né? No mínimo curioso. E assim, eu sou uma pessoa razoavelmente destemida. E na hora que falou que tem um bando de escravo me protegendo, que eles estão muito felizes, aí é que eu fiquei mais tranquilo ainda. Legal, pô, uma energia então. Então eles estão aqui me protegendo e me ajudando a proteger essa área. Que legal. Que bacana, Elô, que bacana. Eu chamo de Elô, pessoal, já somos amigos. Nós somos íntimos. Exatamente. Bacana. Já de longas datas, então eu ia tentar não chamar assim, mas acabou saindo. Mas enfim, vamos Imagina, lá. senão não seria descontraído, né? Exato, exato. E assim, fica bem natural também. A pergunta, né, principal, assim, para a gente começar aí a te conhecer melhor, né? Quem é a Heloísa, né? Um pouco da sua trajetória, sua formação, sua origem, né? Fala um pouquinho pra gente. Tá, deixa eu tentar resumir. Bom, eu nasci em Belo Horizonte. Mineira? Mineira, Belo Horizontina. Na época que Belo Horizonte era boa. Hoje é um transtorno aquilo lá. Apesar das pessoas gostarem muito, eu acho que BH perdeu a caracterização. Mas eu sou da época que a gente brincava de pique nas praças e tudo, e era de madrugada, roubava flor, né? Todos os muros eram baixinhos, então os namorados, no final da noite, os namorados pulavam os murinhos, as muretas, e roubavam rosas pra gente e tudo mais. Então, a BH já foi muito legal, muito legal. E eu saí de Belo Horizonte, eu estudei lá, a minha trajetória é toda em escola pública. Eu estudei no Instituto de Educação, do Jardim até a 4ª série ginasial naquela época, e depois eu fui para o colégio estadual, 3 anos depois da Dilma. Então a minha trajetória é sempre atrás da Dilma. E no 3º ano eu tinha uma colega americana, que era um daqueles grupos de exchange, uma coisa assim, e a gente se tornou muito amiga, e ela falou, olha, quando você quiser vir aos Estados Unidos, você fica na minha casa e tudo mais. Eu falei, oba, vou embora com você. E naquela época, assim, você não ia para os Estados Unidos, né? Era um programa de exchange, uma coisa assim, só os filhos de famílias mais abastadas e tudo. Meu pai era servidor público e tudo mais. Mas eu lembro de ter chegado aquele dia em casa e falei com meu pai e minha mãe, tô indo para os Estados Unidos. Papai olhou para mim e falou, boa viagem. Ninguém acreditando, né? 3 meses depois eu estava no aviãozinho. E fui. E papai não acreditava que eu ficasse 1, 2 meses. Eu fui e fiquei 35 anos. Entendeu? Caramba. Caramba mesmo. Quase como uma norte-americana. Não, eu sou norte-americana Você também. é Eu tenho também? cidadania e interessante, até bem pouco tempo atrás, eu tinha mais tempo de vida nos Estados Unidos do que no Brasil. Olha. Agora já está equivalendo, metade legal. lá, metade cá. Mas a minha formação toda, praticamente, depois do colegial, né, foi lá. Eu fiz a faculdade lá, eu fiz meu bacharelado lá, eu fiz meu mestrado lá, eu me casei lá, meus empregos todos foram lá, onde eu comprei a primeira casa e o primeiro carro foi lá. Olha. Então, assim, eu me adaptei muito bem com o sistema de vida americano. Eu ainda penso mais em inglês do que português. É mesmo? Às vezes eu tenho dificuldade em falar português, porque eu penso e sonho em inglês também. Que da hora. E se eu estou assim, sem conversar, eu viro para alguém para falar alguma coisa, eu tenho que policiar, porque senão sai em inglês. Entendeu? Agora está melhorando. Eu tenho notado que diminuiu, mas foi bastante Você foi com assim. quantos anos? Eu fui com 18 para 19. E voltou com... Voltei com 60, mais ou menos, 50 e pouco, 60. Nossa. Eu fiquei 35 anos, né? Você Lógico que eu foi ia... criada lá praticamente. Praticamente, as grandes experiências da vida, né? Foram lá e tudo. Então, aí eu estudei, outra coisa bem interessante, eu estudei antropologia porque eu amava, nunca fiz nada assim, eu vou fazer isso porque dá dinheiro, não. A antropologia era a minha paixão, estudar o estudo do homem, do ser humano. Antropologia, então, é estudar o ser humano. O ser humano, estudar o ser humano, e a minha era mais antropologia social. Certo. As culturas, os costumes, porque que alguns são de um jeito, outros do outro, o que é aqui uma lei do outro lado do mundo, você vai para a prisão se você fizer o que você faz aqui e tudo mais. Então, uma das coisas muito interessantes que eu de vez em quando eu cito,
é que eu cheguei, eu acho que foi Singapura, e muito acostumada com aquele regime estilo americano, assim, de se você mora num condomínio ou num prédio, as cortinas são todas iguais, para lá de fora você olha e está tudo uniformizado, tudo bonitinho, né? Não tem uma janela vermelha, uma preta, uma azul, uma de listrinha, uma isso, é tudo, você olha assim, está tudo bonitinho, tudo muito arrumadinho, alinhadinho, né? E eu cheguei na Singapura e tinha um prédio inteiro com bambus pro lado de fora e as roupas penduradas nesses bambus e secando. Então, assim, do teto lá em cima, lá aquela bandeirada colorida. E eu olhei aquilo e falei, gente, que coisa bonita, colorida, isso e aquilo. Isso nunca passaria nos Estados Unidos e em a maioria de alguns lugares mais sofisticados também, né? E tava lá tudo balançando assim, eu falei, isso dava cadeia e briga demais no Brasil, nos Estados Unidos. E aqui tá tudo bonito assim. Então a gente o bom disso é que vários preconceitos, várias ideias, várias maneiras de pensar que você tem, vão todas por água abaixo. Que você chega aqui, a lei é vermelha, você chega ali no outro país, não se fala de vermelho e a lei é azul. Então, um vai contrapondo o outro e você fala assim, peraí, qual é dos dois que é verdadeiro? Qual é dos dois que é certo? Qual é dos dois que eu devo seguir? Isso tudo te faz uma revolução, te faz pensar o tempo todo, né? Então, assim, você se torna uma pessoa muito mais livre, muito mais aberta a aceitar o que o outro fala, o que o outro faz, que afinal de contas você passa por aquilo tudo, você viu que, né, você comeu da maçã ali, você não morreu, se você tomar leite com manga ali, você também não morreu, e por aí vai. Então, eu tive uma experiência bem interessante, aliás, eu pulei muito, né, porque então eu fui para os Estados Unidos, fiz faculdade e fiz antropologia, porque a ideia, naquela época não se falava em Amazônia, em meio ambiente, nada disso, né? E eu queria ir para a Amazônia morar com os índios, como antropóloga. Né? Eu estudei Margaret Mead, e então falei, eu quero fazer igual que a Margaret fez. Né? Quero ir para o meio da tribo, andar sem roupa, fazer essas coisas todas que os índios fazem, estudar. E depois, o que eu vou fazer? Depois que eu tiver descoberto ou estudado os índios, os brasileiros, eu vou voltar para as universidades americanas dando aula sobre a Amazônia, né? Tudo bem, a ideia era essa, toquei em frente, é isso que eu vou fazer, vou ser uma professora, o que eles chamam de visiting professor, né? Um professor visitante. Eu falei, bom, vai ser legal, vou passear num monte de universidades do mundo, falando a mesma coisa, a minha experiência, e ganhando dinheiro e tudo mais, e falando do Brasil e tudo mais. E não mais que de repente apareceu um namorado americano, que foi ficando de uma certa forma sério. E quando eu falei das minhas intenções de vir morar na Amazônia e tudo mais, ele falou, de jeito nenhum que eu vou fazer isso. Eu fui para o Vietnã, eu lutei no Vietnã, eu já tive a minha experiência de selva, não vou. Aí eu falei, Jesus Cristo, o que eu faço agora, né? Aí continuei, cancelei um pouco do estudo, da especificação, e fiz um que eles chamam de double major, que é um bacharelado duplo. E eu fiz português também. Falei, bom, se eu não posso ir para lá, eu vou ensinar português nas universidades para os americanos. Eu terminei, não fizemos isso, viemos para o Brasil morar um ano, depois voltamos para lá, aí eu fui fazer aí eu tinha a ideia, sempre tive, de ser ministra do Bem-Estar Social no Brasil. Porque desde pequenininha eu mexia muito com pobreza, com isso, com aquilo, e eu tinha na minha cabeça que eu tinha que consertar isso no Brasil. Aí eu vim para o Brasil e falei com meu pai, eu quero ser, estou fazendo administração pública porque eu vou fazer o concurso para ministra do Bem-Estar Social. Meu pai falou, filha, não é assim, é posição convidada, é comissionada, é não sei o quê, é política, você não vai conseguir entrar nisso desse jeito. Eu falei, bom. Continuei meu mestrado, fui trabalhar em várias outras sessões e universidade, para a cidade dos Estados Unidos e tudo mais, na Califórnia. E fiquei por lá uns 5, 6, 7 anos. E um dia eu olhando, eu não sei
eu não lembro nesse momento o que foi que me fez pensar. Mas a pergunta que veio, eu estava no trabalho, eu acho que eu devia estar muito monótono o que eu estava fazendo, alguma coisa, ou sem tempo, ou com tempo para pensar. E eu falei assim, se eu morresse amanhã, quais seriam os remorsos ou arrependimentos? E imediatamente veio na minha cabeça, não ter visto o mundo. Eu queria conhecer o mundo. Já tinha ido para alguns lugares e tudo, mas eu queria ver o planeta todo. Né? Legal. Aí eu fui para casa, pensei naquilo, isso e aquilo. E no dia seguinte, eu vim para o trabalho, levei a minha chefe para almoçar e falei, no almoço eu falei com ela, olha, procura uma pessoa para me substituir, para eu poder treinar, porque daqui a 6 meses eu estou indo rodar o mundo. Aí todo mundo ficou louco, né? Que isso? Você vai largar essa posição que você tem na universidade, esse salário, para ir rodar o mundo. Bom, resumindo... As pessoas sempre são contra essas ideias. Sempre. Em 6 meses eu saí da universidade, eu vendi tudo que eu tinha, eu me reduzi a 2 malas, uma de inverno e uma de verão, que provaram ser pesos, porque nem isso eu precisei na viagem. E o que eu notei durante esses 6 meses é que eu comecei a vender, né? Vende mobília, vende disco, vende livro, vende roupa, vende isso, vende aquilo. E as pessoas falavam comigo, você está flutuando. Olhavam para mim e falavam, você está flutuando. Acho que eu chegava no serviço cada dia mais leve, cada dia mais leve. Entendeu? E o pessoal usando essa palavra, você está flutuando, você está flutuando. Eu sei que eu fui flutuar pelo mundo por 3 anos. Então eu rodei o planeta todo. E o marido te acompanhou? Não, eu dispensei o marido depois de 7 anos de casamento, mais ou menos. Entendi. E aí, depois de quanto tempo você pegou essa viagem aí? Eu comecei a viagem em 86, 87, e eu acho que o marido ficou lá nos anos 80, no início de 80, foi quando eu comecei a trabalhar na universidade. Certo. Qual o seu cargo lá na universidade? Olha, não existe ele muito aqui não. Era uma mistura de reitora com prefeita com síndica. De campus, no caso? No campus. Eu tinha uma área do campus e eu era responsável por 36 prédios. Prédios assim, prédios modernos, casas transformadas em dormitórios, dormitórios que foram feitos para serem dormitórios e coisa. Então eram 1.600 alunos na minha área. E eu era responsável por tudo, desde o telhado da casa até o asfalto na rua. Então, móveis, qualquer problema que desse, interação com os alunos, reuniões para aqui, para ali, eletricidade, os cozinheiros não, eles eram contratados pela casa, cada casa de aluno se contratava. Então eu fiquei nisso, pintura, e durante as férias, essas casas, a universidade transformava essas casas em tipo hotel, para executivos virem fazerem cursos, crianças irem para a colônia de férias e tudo mais. Então, era isso tudo. Eu tinha uma equipe de 15 a 20 funcionários durante o ano letivo e durante as férias ia para 200, 220. Porque aí eu tinha que contratar, além da gente contratar esse pessoal todo para ajudar, nas férias, nos hotéis, na recepção, fazer as camas, fazer isso tudo, eu tinha também que reformar casas, tinha um telhado estragado, tinha pintores, tinha eletricistas, tinha tapeteiros, manutenção toda. Então foi um trabalho muito interessante numa universidade que tinha muito dinheiro, uma universidade particular, a Universidade de Stanford, uma das melhores da Califórnia, e deu para fazer muita coisa. Ainda hoje, muitíssimo famosa. Muitíssimo famosa, muito... É sonho de muitas pessoas, inclusive, né? Sim. É um lugar muito bem falado. Bem falado, e cresceu muito de lá para cá. Naquela época tinha 13 mil alunos, eu não sei quantos tem hoje. Mas foi uma experiência muito interessante. E dali eu parti para o mundo. E você se formou também em Stanford? Não. Eu me formei no bacharelado. Meu bacharelado é da Universidade de Washington, em Seattle. E o meu mestrado é da San Diego State University, em San Diego, na Califórnia.
Nossa. Então é de uma ponta a outra da costa oeste. Né? Então a gente percebe que você gosta de estar presente nas coisas que você sente que você poderia estar, digamos que, trabalhando com alguma forma de opinião, alguma forma de evolução, alguma forma de argumentação. Sim, sim. Os americanos tinham mania de me chamar de troubleshooter, resolvedora de problemas. Ah, que legal. Então, assim, chama a Heloísa que ela pensa numa coisa. Eu arranjava, eu acho que e tem um pouco a ver com a coisa de ser brasileira, né? De fazer mais com menos. Né? Então, assim, eu fui a primeira pessoa que, no campus, a gente já tinha um galpão onde todos os departamentos do hospital, da universidade, mandavam as mobílias que eles não queriam, os colchões que eles não queriam, as luminárias e tudo mais. E eu ia lá e eu fazia uma farra, porque eu arrumava essas casas todas de alunos, com tudo, brechozão, com tudo usado. Meu chefe não acreditava como que eu comprava coisa barato, né? Então, é um jeitinho positivo, né? O jeitinho brasileiro positivo, né? Não é o ruim. Então assim, eu comprava e no final do ano eu ainda tinha um orçamento respeitável, estava tudo lá e eu arrumava e aquilo, cortava aqui, pintava ali, trocava uma coisa aqui, e eles ficavam encantados com o que eu produzia com tão pouco dinheiro, né? Então eu fui criando essa coisa assim, essa ideia entre eles. Chama a Heloísa que ela resolve, ela dá um jeito, né? E eu dava um jeito para um monte de gente, para um monte de coisa e tudo mais. Até chegar nessa posição, Heloísa, você sofreu preconceito por ser brasileira? Não. Primeiro por causa da minha cor, que eu sou uma barata descascada, né? Olho verde. Eu falava inglês razoavelmente bem a essas alturas, né? Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu saí daqui com o diploma do IQBEL, da Escola de Tradutores e Intérpretes, do inglês que eu tinha na escola. E assim, nas primeiras... Você ajudou, foi a bagagem. Foi a bagagem, de uma certa forma, né? Eu preciso falar isso porque é muito interessante, que ajuda as pessoas também. Mas nas minhas primeiras 24 horas nos Estados Unidos, eu que tinha esse estudo todo de inglês no Brasil, me perguntaram o que os seus pais acham da sua vinda para os Estados Unidos, ou qualquer coisa parecida. Eu entendi de que cor é o seu Volkswagen. E olha que era uma fulana que tirava 10 no IQBEL, na Escola de Tradutor e Intérprete e tudo mais. Mas esse era o sotaque da pessoa ao dizer e você confundiu. Porque você não erraria, né? Eles têm várias gírias, eles cortam palavras como a gente corta. Né? E, por exemplo, para pais, a pessoa usou folks. What do you folks? Entendeu? Eu falei, Volkswagen, né? Pulei lá na coisa, não era. Entendeu? Então, assim, e aquele negócio, quando eu vi a primeira semana que eu lia o jornal e eu, assim, escrevia, mas entender e me fazer entender era muito difícil. Foi um desafio, então? Foi um desafio. Os primeiros 6 meses eu, assim, voei muito, mais do que passarinho. Mas eu ia para a escola todo dia, pro high school, eu fiz 6 meses de high school lá. E eu chegava em casa e eu ligava a televisão. Eu ficava ali de 2, 3 da tarde até 10 da noite com a televisão ligada. E tudo que vinha eu escutava. Futebol, novela, comida, tudo que ficava num canal só. E eu só naquilo, e a minha irmã americana falava, você vê essa fulana da Inglaterra, essa fulana da Austrália. E pra mim eu não conseguia diferenciar nada. Até que um dia, assim, você não percebe, mas aquilo vai entrando. Um dia a ficha cai e você começa a aprender, você começa a falar tudo e a entender tudo. Treino, né? É treino, é a cadência da língua. Você não precisa nem falar tão bem o inglês, mas se você pega a cadência da língua, você já sabe o que vem ali na fala. Né? Então, interessante. Uma coisa curiosa que você falou, porque assim, eu acho que é muito interessante, inclusive, além de curioso, que pra você foi um pouco mais fácil eles te aceitarem, né? Teoricamente. É uma aceitação, né? É uma pessoa de fora vindo, é um brasileiro que já é preconceituosamente visto por eles, né? Mas naquela época não era. Nós estamos falando de 50 anos atrás, guys, né? Guys, tá vendo? Eu falando com você. 50 anos atrás, né? Então, assim, as perguntas que eu tinha que responder. Você pode ir à rua sem os índios te atacarem.
como é que você se defende Nossa. das cobras e dos jacarés, você já foi picada, Eram coisas assim, Tipo, né? como se aqui fosse uma eterna É uma eterna Amazônia, né? Buenos Aires era a capital do Brasil e coisas assim. Era naquela época ainda, bem lá atrás. Então, a gente... eu era mais uma novidade do que uma coisa de preconceito. Entendi, legal. E talvez onde você chegou também foi já num âmbito mais... como eu disse, sua bagagem contribuiu um caso para você também poder ficar lá, e aí ficando também já desempenhou diversas coisas. Você não ficou Sim. por, nossa, vamos ver se eles me aceitam. Não, você já foi pra cima, igual um Isso. trator, fazendo Não, e tudo. outra coisa, os professores do high school perceberam meu inglês e me puseram como assistente deles para ensinar os americanos a escrever. Então, assim, uma mulher que mal sabia falar inglês, mas eu escrevia, minha gramática era muito boa, eu escrevia muito bem. Legal. Então, eu estava ajudando os professores com esse pessoal, entendeu? Então, eu fui aceita. Falei muito, não tinha muito contato com brasileiro, não andava em grupinho nem nada, né? Eu morava numa família americana, numa vizinhança americana, ia para uma escola americana. Você era uma americana Então, mesmo. eu era uma americana. Legal. E como que foi para você, Heloísa, sair do Brasil, né, tão jovem, e de repente se deparar com outra realidade, com outras vivências, talvez até com uma tecnologia muito maior, muito mais avançada, né? Os Estados Unidos sempre esteve à nossa frente tecnologicamente, né? É notório isso para todo mundo, em vários aspectos. E como que foi para você sentir isso, esse impacto na sua vida? Foi muito positivo, foi muito negativo, foi mais ou menos? Olha, eu não senti muita diferença. Eu acho que eu tenho uma dose muito boa de adaptação. Eu me adapto muito bem. Então, assim, eu lembro que me impressionava a limpeza, a organização, os jornais, as banquinhas de jornais, que você punha a moedinha lá e não precisava nem pôr a moedinha para a porta levantar. Entendeu? Você pondo ou não a moedinha, a porta levantava e você tirava seu jornal. Essa cultura honesta Essa é muito cultura linda. honesta, Então, linda. assim, essa honestidade era muito legal. A quantidade de serviço e trabalho voluntário que eles faziam. Fim de semana, vamos pintar a igreja, vamos pintar a escola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, esse trabalho comunitário também eu gostava muito. Então eles são ligados bastante no social, em se ajudar essas coisas? Muito, tem muita organização social, bacana, tem muita organização voluntária. E as crianças já crescem com isso, né? As escoteirinhas vendendo caixinha de biscoito para angariar fundos para Então isso que você vê em filme é real mesmo? É essa real. Coisa de vender Bom, eu não biscoitinho. sei se hoje funciona, eu calculo que ainda funcione, não tanto, mas eu calculo que ainda funcione assim. Mas o que a gente via em filme era real. Era real. Limonadinha lá na rua. Limonadinha na rua, tudo. Bacana. Era muito legal. Então, assim, eu lembro que a limpeza, a organização, a escola, né? As escolas muito bonitas, né? Com tapete, com ar-condicionado, com umas carteiras de primeira classe. Então, assim, você tinha tudo, né? Todo o material que você precisava, laboratório, isso e aquilo. Então, isso me impressionou bastante. Sem dúvida era um lugar que também tinha todo esse equipamento, tinha esses recursos, né? Lógico, Porque tem outros lugares que deve que Lógico. Não, se são você vai para evoluídos. certas comunidades hoje no Alabama, por exemplo, Entendo. tem gente tão pobre ou mais pobre do que o Brasil, Entendi. em vários lugares, né? Eu caí numa vizinhança de classe média, média alta, escola também, tudo, então isso tudo Contribui, né? contribuiu. Então há uma Lógico. diferença social também notória lá. Em alguns lugares sim, com certeza. Eu Não é o ouvi dizer milagre estadunidense, como se vê por Não, aí. não. Tem lugares assim horrorosos de se viver, sabe? Muita pobreza, mais para o sul dos Estados Unidos, tem muita pobreza, aquele Mississippi, Alabama, um pouco, o que mais que tem? Em Novo México, não tem ali? Novo México, o nome é Novo México, mas é uma comunidade mais alternativa. É o pessoal do cristal, dos discos voadores, das massagens e de tudo mais. Então, Entendi. esse pessoal é uma classe mais refinada, sabe? É o pessoal mais artista e tudo. Então, mas, por exemplo... No Brooklyn ali?
O Brooklyn tem uma mistura grande, né? Que é lá do outro lado, em Nova York e tudo. Então o Brooklyn tem uma mistura grande de coisa. Eu estava mais na costa do Pacífico. Mas não, tem lugares assim. Eu lembro uma vez que meu marido chegou em casa e eu estava chorando. Por que eu estava chorando? Porque eu tinha visto na televisão que tinha um casal de idosos que estavam comendo comida de cachorro, essas latinhas assim, entendeu? E esse casal de idosos, o que eles conseguiam comprar era comida de cachorro, entendeu? Nas latinhas e tudo. Que sério? E isso foi com 3, 4 anos que eu estava nos Estados Unidos. Então, isso não me assustou, mas Mexeu me entristeceu. Contigo, né? Entendi. E depois você vai, por exemplo, para as tribos, né? Eu fui para os Navajos, fui ver festivais e coisas assim. Então a gente vê a diferença, uns lugares muito bonitos, mas bem pobres em comparação Com a realidade. com a realidade que a gente vê de Hollywood, né? Sim, sim. E você, por ter estado já presente, né, com índios, você acha que a personalidade do índio, ela é parecida com a de um ser humano mais urbano e etc? Lógico que ele tem as suas características de uma pessoa humanoide da natureza, mas você acha que, eu vejo que tem muitos que se adaptam, né? Mas você acha que a característica deles é como a gente é, às vezes, orgulhoso, ansioso, se eles não têm preconceito com o branco da... Dentro dessa pergunta dele, há uma competição também entre eles? Não, vocês fizeram uma pergunta para uma antropóloga que não morou com os índios. Eu queria ter morado. Eu vou responder baseado em 4 dias de vivência com os Chavantes aqui no Mato Grosso. Passei 4 dias lá. 4 dias e 4 noites com eles. Bem, não primitivos, mas bem índios ainda, de pôr fogo em parte da área para os bichos irem só para um canto para eles matarem, comerem e tudo mais. Pessoal que andava praticamente sem roupa nenhuma, só de tanguinha e tudo. Mas um pessoal que conhecia futebol. O que eles me pediram? Calção de time, a camiseta, bola, relógio, porque eu fiz uma lista saindo de lá, o que eles queriam. E a gente via. Esses índios conheciam Michael Jackson. Olha. Umas coisas assim. Curioso então, e você e acha viviam que, na outras tribo. pessoas que talvez tinham ido lá? Sim, ou porque eles sim. têm acesso à televisão, rádio, internet, essas coisas que tem, né? Tem índio talvez seja mais pra frente um caso, né? Olha, outra coisa que eu fiz também foi a representar um pouco do Brasil nos Estados Unidos, em turnê com cantores brasileiros, isso e aquilo, e a gente fazia alguma coisa sobre os índios, era a época de Chico Mendes também, né? E às vezes eu era chamada para traduzir, para ajudar a coordenação de pessoas brasileiras nos Estados Unidos e tudo. Por que eu falei isso? Eu falei, esse pessoal, encontrei com Raoni nos Estados Unidos, encontrei com Chico Mendes nos Estados Unidos. Então, esse pessoal ia para ser entrevistado, para falar sobre o Brasil, então eles tinham acesso a coisas aqui, a coisas lá. E muita gente fazendo tipo intercâmbio, né? Tem aquela, como é que é o nome daquela companhia inglesa que usa todos os produtos em cosméticos, eu não consigo lembrar, agora que eu nem pensei que ia chegar a falar nisso. Mas já havia bastante comércio. Então, eu lembro que eu vim uma vez e fui. Não, é uma companhia Body Shop. Body Shop. E eles usam um monte de produtos da Amazônia, né, nos produtos de beleza deles. Isso é legal. E vem royalties para os índios, e vem muita coisa. Isso é muito legal. Tem índio que tem não avião assim dele, coisa, mas acesso a isso, e celular, e isso e aquilo. Aliás, se não me engano, são os caiapós que fazem essa coisa com o Body Shop da Inglaterra. Entra uma fortuna de dinheiro para eles. E olha esse pensamento de empreendedor, fortalecer o outro empreendedor, né? De uma forma, tipo, eu vou comprar essa matéria-prima, não quero te escravizar ou muito menos foder sua vida para eu me beneficiar, né?
Pô, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Não, eu não tô, eu tô dizendo porque assim, eu Não, mesmo não há essa imaginava. outra realidade, né? Claro. Tem, lógico que tem. Pô. Eu tô dizendo até porque tem, mas eu tô dizendo mais porque eu nem sabia que, tipo, o índio poderia estar, de uma certa forma, ligado, empresarialmente falando, com os Estados Unidos, Inglaterra, seja como for, outros países. Essa área. E melhor ainda. Isso é 40 reconhecer. anos atrás. Eu tô te falando de 40 anos atrás. Sim, Hoje entendeu? deve estar... Muito mais. melhor. Açaí. Por exemplo, uma vez eu vim, e uma das minhas missões era ir pro Pará, conversar com uma certa área lá, para comprar cupuaçu. Para uma coisa americana, para uma companhia americana, para eles fazerem suco, sorvete e tudo mais. Então eu vim conversar com os donos aqui, quanto que eles podiam exportar, quanto tempo que a polpa durava, se era assim, se era assado. Voltei com toda a informação para eles e o negócio foi feito. Eu não participei depois, mas no início eu fiz. Então assim, tem bastante intercâmbio interessante que foi feito e eu acredito que seja feito até hoje ainda. Sim, com sabe? certeza. Mas, né, a gente vê, nós Sim. estamos exportando nosso própolis, nosso isso, nosso aquilo. Então está indo muita coisa. O que a gente não sabe, eu acho, a opinião minha, não é, eu acho que até o Brasil como país, a gente não sabe negociar. Eu vejo, a um nível mais nosso aqui, eu vejo isso em Tiradentes. As negociações, o que se vê, o que se consegue de pessoas que querem fazer loteamento e abrir isso, e abrir aquilo, isso, aquilo, é muito pouco para o nome Tiradentes. É tipo entendeu? trocar espelho por ouro, né? Mais ou menos isso. Voltando lá em Pedro Álvares. Esse pessoal todo que vem para Tiradentes fazer esses festivais e isso, aquilo, exploram o nome Tiradentes. A gente podia estar ganhando muito mais financeiramente para beneficiar a cidade. E eu vejo que nós não temos nem negociadores. Mas você acha então que um pouco, até mudando talvez o lado da conversa, para uma linhagem que a sua presença até nas redes sociais, que a gente percebe que é bem presente, com até assuntos bem interessantes, mas abordagens que alguns podem ficar incomodados, mas se pensar bem lá no fundo tem fundamento, você não estaria falando só porque você quer cagar uma regra. É tudo feito com um objetivo. Tudo. Eu podia estar muito bem no Caribe, bebendo caipirinha ou qualquer bebida lá, fazendo nada. Eu posso estar aqui lendo um livro de perna para cima. E eu gasto muito tempo da minha vida, dos últimos 10 anos, mais ou menos, com Tiradentes cidade. Entendeu? Antes disso eu estava mais fazendo coisas para mim, preocupada, isso ajudando aqui e ali, mas a cidade de Tiradentes me ocupa muito mais. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, eu sou a mulher do Estamos, né? Estamos de olho na prefeitura. E eu entrei em 2008 com 700 pessoas. Só um parênteses aqui. Para quem não sabe, pessoal, o Estamos é um grupo, né, no Facebook, depois procurem lá, que é um grupo que fala muito sobre Tiradentes, sobre região, também tem um certo cunho político, ideológico, mas aberto, né, muito amplo e muito democrático também, né, muito acessível para todos. Pessoas às vezes que nem moram em Tiradentes também fazem parte porque gostam da cidade, acredito que inclusive Tiradentes todos conseguem ter certeza que é uma cidade de futuro mesmo. Sim, né? sim. Que tem Depende muito recurso, desse futuro, né? esse futuro aí. É verdade. Desculpa, Lu, pode Não, e o que eu percebo é o seguinte, eu entrei com 800, 780 e tantos ou 90 e tantos, hoje nós estamos 6.800 membros. E apesar de não ter muita gente, agora tem até um pouco mais, falando, retrucando para mim e tudo mais, eu sinto que houve uma influência minha nas redes. As mulheres, por exemplo, começaram a falar muito mais, mas muito, mulheres legal. Brigonas agora, entendeu? Que falam, eu coragem, vejo né? certas pessoas, algumas delas eu conheço, falei, gente, quem viu fulana lá atrás, só pôr no dedinho, isso, aquilo, e vê essa fulana falando isso hoje, não acredita, entendeu? E eu não percebi que era a minha atuação, porque eu não tinha contato com esse povo, né? Mas aí eu entro num restaurante, eu entro num supermercado, eu vou em algum lugar e a senhora é Dona Heloísa, gosto do que a senhora fala, gostei. Aí eu estou tendo um feedback das pessoas
Algumas falam, sabe? E uma cochicha para outra, Dona Heloísa, Dona Heloísa. Então, assim, eu percebo que eu tive uma influência positiva. É lógico que nem sempre eu falo o que as pessoas querem ouvir. Né? Na maioria das vezes eu falo que elas não querem ouvir. Porque se eu não vou ficar elogiando bonitinho, eu vou chamar a atenção para onde a gente tem um problema. Não é? E no meio de um grupo aberto, como que você vai ficar polindo muito as palavras para dizer o que você está precisando? Então? Você fala o que quer, quem quer. O que já me mandaram pegar trouxa de roupa e lavar, entendeu? Graças a Deus eu tenho uma máquina ali. Mas é o tal de pega uma trouxa de roupa e vai lavar, fofoqueira. Isso não me atinge de maneira alguma. Eu vou continuar dando meu recado, porque eu tenho certeza que a minha presença no grupo ajudou um pouco na cidade a várias coisas, né? Você acha que então você movimentou a questão... Eu acho que a comunicação melhorou um pouquinho. Eu dei voz, eu ajudei a dar voz, ajudei as pessoas a falarem o que elas pensam sobre a cidade, a criticarem. Sim, mostrou, eu acho que há uma possibilidade, tem um canal que é possível elas se expressarem, né? E que vai ter peso na vida da cidade. Né? Eu acho que talvez seja o mais importante aí. E quanto mais hoje em dia na tecnologia, atualidade, a gente mede muito as coisas por likes, infelizmente. Sim. Eu sinto muito se você não gosta dessa realidade, né? Mas atualmente as coisas se medem por likes, por visualizações e até mesmo a prefeitura para assim, medir como que está inflamado um determinado assunto. Ela ou vai mesmo para medir como que está a aprovação do gestor. Exatamente. Então, e eu, foi graças a Deus, não tenho compromisso com nenhum dos gestores, com nenhum dos vereadores. Eu falo o que eu bem entendo, como eu bem entendo, as minhas custas, ninguém paga nada, entendeu? Então, assim, eu sou da opinião que pessoas e atuações boas e ruins em todos os partidos, em todas as famílias, em todos os grupos. Então, assim, não dá para você ficar de um lado, entendeu? Essa bobagem do 15, 45, todo de 4 em 4 anos. Aquilo é nojento, né? Fica o pessoal lá gastando tempo. É 15, é 45, é 15, é 45. E daí? O que é que nós estamos conseguindo com 15 e 45? Podia ser 13 e 17, que também não ia mudar nada, né? Nada. Então, assim, eu vejo que várias pessoas não entendem a minha posição ali, o que eu estou falando, o que eu estou sugerindo e por que eu estou sugerindo. E por que será que elas não entendem? Será que é uma falta de interesse? Olha, eu não acho que é só falta de interesse. Eu acho que há medo, eu acho que há ignorância, eu acho que há desinteresse, aquela ideia de que governo você deixa para o governo e você toca a sua vida, sem perceber que o governo está influenciando muito na sua vida. Ou tudo. Né? Ou tudo, E que se você não segurar o governo, ele te segura, né? Então, assim, muita falta de instrução. Eu escrevo uma coisa lá, a pessoa lê outra completamente diferente. Né? Mas isso veio de bagagem com a internet, né? Você não pensa? As pessoas, porque na nossa frente aqui a gente vai conversar e se expressar, compreender de maneira às vezes mais clara. Até porque há uma linguagem corporal. E aquele negócio, se você não entende, se você fala uma coisa, eu pergunto, o que você quer dizer com isso? Exatamente. O que você está falando? Em tempo real aquele muito mais fácil. Lá na internet ninguém faz isso. O que você está dizendo com isso? O pessoal já vai respondendo em cima. A primeira impressão daquilo que você escreveu é o que basta para a pessoa tirar a conclusão de tudo, né? Mas, Heloísa, nesse sentido surge uma pergunta, né? Por que Tiradentes? E por que esse amor pela cidade? Foi natural? Você descobriu Tiradentes? Foi um amigo que te apresentou? Você já conhecia? Eu vim a Tiradentes antes da sua mãe engravidar de você. Entendeu? Muito antes. Eu vinha a Tiradentes com 10, 12, 15 anos. Eu vim a Tiradentes quando eu morava nos Estados Unidos. Eu vim aqui comprar coisas de alpaca para vender nos Estados Unidos. Mas então, você morava em BH muito antigo, e vinha pra cá então por causa de família, é isso? Ou então... Não, eu não tinha família em Tiradentes. Mas como que você conheceu então Tiradentes? Assim? Você vinha por conta de algum motivo? Eu acho que a primeira... Eu não lembro a primeira vez que eu vim em Tiradentes. Mas eu lembro da praça com as lojinhas, com as cestinhas de anéisinhos, florzinhas. Sim, o famoso ourives. Alpaca, gente. Vocês não sabem nem o que é alpaca, vocês são muito novos para isso. Alpaca nós é burro mesmo. Nós é burro mesmo. Eu tô crente, antes de vocês nascerem, a cidade
vivia da fabricação também de anéisinhos, pulseirinhas, Ourives, galinhos. que eles chamavam de ourives. Pode ser que seja ourives. Para mim, ourives é o que mexe com ouro. Mas eles fabricavam coisas de alpaca, que é um elemento, que é um metal, uns degraus abaixo da prata. Sim, então era prateado, mesmo. assim, mas... Eles utilizam até hoje para fazer uns monumentozinhos, assim? Tem umas coisas, tem algumas coisas de alpaca ainda até hoje. É o famoso período do ourives mesmo, que ficou conhecido popularmente na cidade como ourives. Então assim, eu vinha, não que eu vinha regularmente, eu vinha umas 2 ou 3 vezes para comprar coisas para levar para os Estados Unidos para vender. Entendi. E vendia muito bem. Você comprava, eu não lembro de preços assim, mas eu lembro do ganho. Era uma coisa assim, você vinha, comprava por 20 centavos e vendia por $1 ou coisa assim. Então, valia a pena, sabe? Mas então desde lá você já tinha contato, né? Desde 10 anos, desde criança, então com Tiradentes. Não 10, não. Eu quero dizer mais, quando eu comprei essas coisas, eu fui para os Estados Unidos com 18, 19, então 18, 19, 20 anos, isso aí é o quê? Meio dos anos 70, 74, 75, por aí, entendeu? E depois... eu fiquei muitos anos sem vir. Vim assim, com amigos dos Estados Unidos, trazer para conhecer Tiradentes, isso e aquilo. E eu tinha a Marijô, por exemplo, é minha colega de quase que ginásio, né? Lá atrás, de Belo Horizonte. Nós frequentamos colégio estadual juntas. Então, visitei Marijô, isso e aquilo. E aí vim em 98, 99, com uma prima que queria montar um restaurante, uma coisa assim, não fez isso. E eu comecei a ter contato de novo com a Marijô, e como eu tinha um brechó fora daqui, eu falei, eu tinha um ônibus que era um brechó. Falei, quero trazer meu ônibus para Tiradentes e fazer... E vim com o ônibus para ficar 3 dias, e fiquei 52. E aí comecei a vir, a ficar, aluguei um espaço, isso, aquilo... Depois comprei uma casa. Já tinha amizade com o Valmik nessa época? Sim, tinha amizade com o Valmik, era um dos melhores clientes do brechó que eu tinha. Comprava muito, dava muito presente, mandava pessoas, vai lá no brechó da Elô, escolhe e deixa a conta para mim lá e tudo mais. Ele comprava muita coisa para casa dele, para já ia dizer irmãs, para as primas, para a mãe, para isso, para aquilo. Então sim, já tinha a contato. E o brechó foi muito bem-vindo. Na cidade eu vendi muita coisa para restaurantes, muita panela americana, muita coisa. A maioria dos meus produtos eram dos Estados Unidos, né? Entendi. Então, e aí eu fui ficando. E já tinha essa visão da cidade, Heloísa? Você já conseguia ver os problemas? Você já tinha essa vontade de se envolver como hoje está envolvida? Não, você ouvia umas coisas aqui e acolá, aí eu vim para aqui, eu comprei isso, eu fiquei 6, 8 anos, da noite para o dia, de novo, eu virei produtora de cachaça, açúcar mascavo, melado. Ainda produz? Nada, parei tudo. Mas eu, uma pessoa que não bebo, da noite para o dia virei fabricante de cachaça, né? Então aí eu tive que dedicar muito tempo aqui, porque eu tinha 4 famílias trabalhando aqui, 2 aqui e no outro brechó de São Paulo tinha mais famílias. Então assim, e venda você sabe, você não sabe o que você vai ter no fim do mês. Quando você tem um salário, você sabe, eu ganho 2.500, no fim do mês eu vou ter 2.500. Com venda você não sabe. Sim. E eu passei uns bons 2 anos aqui assim, indo toda noite desesperada para a cama, pensando, vou ter dinheiro no final do mês para pagar esse pessoal. Que era todo mundo de carteira assinada, com benefícios, com isso, com aquilo. E graças a Deus eu às vezes não tinha nada, sobrava nada, mas os compromissos eu consegui saldar todos. E aí, por alguma razão, eu fui aqui e fui eleita, porque não tinha ninguém, aquele negócio assim, não, você aceita, porque aí eu passei para ser vice-presidente da Associação de Moradores das Águas Santas. Aí depois saiu o presidente, eu passei para presidente. Nada que muita gente me conhecesse nem nada não, mas é aquele negócio, não tem ninguém para o cargo, lá vou eu. Lá, não né? tem tu, vai tu mesmo. Né? Vai tu mesmo.
E aí eu comecei a fazer um monte de coisas, e reciclagem, e arrumei a caqueação toda pelo bairro, e melhorar uma coisa aqui. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi a associação, a sede da associação ficou muito boa e tudo. E aí veio a eleição para prefeito a primeira eleição de 2013, parece, Ralph e tudo mais, e eu comecei a ajudar, e Ralph deixou as Águas Santas para mim, mandava tudo, ó, conversa lá com a Heloísa, resolve lá isso e aquilo. Então, assim, eu fui me envolvendo mais, né? Nunca pensou em entrar para a política? Não. Eu concorri há 4 anos atrás, mais para tirar os vereadores que estavam lá do que para ganhar. Entendi. E vários dos vereadores de hoje acham que eu tenho um tesão por ser vereadora. De maneira alguma. Não teria o menor prazer em sentar numa tribuna com eles. A visão que eu tenho da Câmara de Vereadores, do que é feito e tudo mais, nada pessoal com eles pessoalmente, mas como Tem alguém que te agrada, ou todos ali, poxa, se pudesse trocar, trocava tudo? Trocava quase tudo. Entrou João Marcos agora, que já foi vereador, que eu sou bem impressionada com o João Marcos. Não é essa grande coisa, desculpa, João Marcos, mas do que existe é o melhor que existe. E não que não possa melhorar, né, João Marcos? É um menino estudado, sabe falar, sabe escrever, pesquisa, estuda, leva a sério o que é posto no colo dele. Então, assim, eu acho que nós estamos aí, esse ano todinho, por causa da pandemia, e por ter sido, no início do ano, banida da Câmara de Vereadores por um vereador que não sabe o que está fazendo e que ele não pode fazer isso, mas fez, e começou a pandemia, e eu ia pegar uma liminar do juiz para voltar à Câmara, e aí eu fui para Belo Horizonte, fiquei lá 8, 10 meses, resolvi não fazer nada, e foi um alívio. Essas férias de fevereiro até agora da Câmara foram ótimas, para minha sanidade foram ótimas. Imagina. Então, assim, tem muita coisa errada, tem muita preguiça, os vereadores não fazem o que eles têm que fazer, eles ganham extremamente bem para o que eles fazem, eles não têm capacidade, não se capacitam, não estudam. Já vi várias pessoas oferecerem para ajudar para isso, ninguém tem interesse nenhum, e a cidade gasta um dinheiro enorme, entendeu? Para ter um grupo de 9 pessoas lá, não ajudando a cidade como deve ser ajudado. Então, essas são pautas, inclusive, muito boas de serem discutidas, né? São assuntos que eu acho que são muito relevantes. Galera, vem penumbreando, agora está baixando um pouco a iluminação. A gente gostaria de ficar mais tempo com você conversando, viu, Luísa? Inclusive, a gente gostaria de convidar mais vezes você. A gente pode definir pautas, né? Porque aí a gente, em vez de falar em tudo sobre tudo, a gente fala, hoje nós vamos falar sobre isso. Sim. Não que nos impeda, muito bom. Nos impeça. Corrigindo Estamos aí. empedados. Estamos empedados, todos impedidos. Não que nos impeça também estar abrangendo os assuntos e tudo mais, mas que a gente também pode sim estar fazendo algo até mais fora um pouco do formato do podcast. Entendeu? Algo também pro Conexão Popular, que é outro canal que a gente criou. Né? Isso aí. Fora do podcast, às vezes até quem sabe passeando com você aqui nesse terreno maravilhoso. Então, a propriedade é linda, pessoal, conheço. Sim. Lugar maravilhoso, pé da serra. O Padre Ademir também tem um lugar muito bacana, né? Que eu acho que ele tinha comentado da gente lá também, dar uma olhada, dar uma passeada com ele. Na verdade é dos tios dele, né? Que entendi. Os pomares de mexerica, né? Então, bacana. Mas a gente ainda vem trazer muitas coisas aí pra vocês, tá bom? Foi um pouco da Heloísa, acredito que ainda tem muita coisa pra gente conversar, pra gente conhecer. Um papo muito legal, viu? Se você quiser e puder também, antes dela eu abrir o local de fala agora pra finalizar, quer falar alguma coisa? Sim. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, só para não ficar muito escuro, né? Vou pedir que você responda mais rápido. Mas faz parte, né, pessoal? Fazer. A gente pode pôr umas velinhas aqui e fazer a entrevista à luz de velas. Que bacana. Muito romântico. Eu já queria até então pedir um vinho. Nossa, fechar na com chave de próxima a gente põe velas e vinho. Eu topo. Eu também. Vai ser um podcast diferente, hein, pessoal? Aí, ó. Mas fazer uma pergunta sobre aquele assunto que nós falávamos, dentro ainda desse aspecto político, né? Mas de como você percebia a polícia estadunidense, né? Se é uma polícia realmente repressiva, se ela funciona, porque isso gera uma polêmica muito grande às vezes. Qual a sua visão, você que ficou lá 30 e tantos anos,
como que você percebeu a polícia estadunidense? Naquela época, assim, eu nunca me envolvi muito com a polícia, né? Mas eles são, em comparação com nós brasileiros, né? Eles são extremamente bem treinados. Eles têm, a maioria deles, não sei se digo maioria, mas muitos têm cursos universitários. Você encontra o Highway Patrol, por exemplo, aquele pessoal do Highway Patrol, todo mundo é estudado, tem 4 anos de universidade. Eles são muito educados, eles têm, né, naquela época era mais, hoje eles estão batendo em negros assim que nem doido, isso e aquilo, mas naquela época havia sabe, uma coisa contra o preconceito. Mas essa postura atual, você acha que é meio de liderança? Essa do postura momento? atual eu acho que é meio trampista, como a nossa é bozista. As coisas pioraram. Faz muito sentido. Mas assim, eles me pararam 2 ou 3 vezes na vida, uma por causa de velocidade, e outra, eu não lembro, um sinal ou uma virada errada, uma coisa assim, mas muito educados, sabe? Nunca tive problema, assim, nunca me revistaram. Os Estados Unidos já foi os Estados Unidos, hoje não é. Sim, decaiu também. Decaiu também e muito, muito. Sim, sim. É uma pena, né, ver esse processo de decadência de contrário tudo. ao avanço tecnológico, né? Parece que a tecnologia avançando, parece que endurrece o ser humano, faz que nós percamos a capacidade de humanidade, a capacidade de contato educado, né? Aquela formalidade da educação. Hoje o cavalheirismo já é visto às vezes como preconceito com a mulher. Enfim, há umas confusões que eu também atribuo ao que você bem colocou o tempo todo, a falta de capacidade. Não que haja uma capacidade diferente entre o ser humano, entre os seres humanos, mas a vontade de se preparar, de se estudar, de se autocapacitar, né? A gente não dá o devido valor. Exato. Não é? Exato. Então, é o que acontece, né? Sim. Eu, por exemplo, as minhas viagens, às vezes, eu tiro muita foto, não minha, não selfies. Raramente, acho que se eu tiver 2 selfies na vida, são muito. Mas eu tiro. Eu chego num lugar, eu vejo um brinquedo numa praça, falo, tirar foto disso aqui, mostrar para o prefeito. Eu vejo uma ligação de água, tirar foto disso aqui, mostrar para o prefeito. E quando eu volto, eu falo com os vereadores, eu fui em tal lugar assim, eu tenho umas fotos interessantes, uma experiência, se os senhores estiverem interessados em ver o que eu vi lá, nada, tem 8 anos que eu ofereço. Ninguém está interessado em ver nada, em saber de nada. Está basicamente interessado em se reeleger, né? Mas vamos lá, sem muita politicagem, né, nesse assunto que, nossa senhora, às vezes até cansa um pouco, mas é importante, é bom discutir, de uma forma sadia, saudável, né? Tem a sua importância, né? Sim, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, né, alguma forma de orientação ou de desabafo, seja como for. Se você se sentiu bem, o que você gostar de falar aqui, tá dito, tá registrado. Tá bom. Até mesmo uma mensagem de incentivo, né, como antropólogo, para os nossos jovens, né, com essa experiência fantástica de vida, né? Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que eu ainda não perdi a esperança sobre Tiradentes. Eu acho que Tiradentes está num caminho perigoso, mas há chance da gente segurar esse caminho. Tá? Eu acho que não votei em quem vai entrar, mas já mandei recado que vou apoiar no que eu puder. O que eu tiver a meu alcance eu faço, e faço de graça, não quero receber. Então, assim, eu tenho, e lógico que vou dar opinião, lógico que vou falar o que eu bem entender. Antes de mais nada, você criticar, é uma cidadã, né? Vou criticar, vou ajudar, vou fazer o que eu posso pela cidade, a cidade como cidade. E eu acho que Tiradentes tem uma chance boa. Eu acho que a gente poderia estar lucrando muito mais do que estamos, muitas pessoas mais lucrando do que estamos, entendeu? Eu acho que com a entrada de João Marcos, eu já pedi a ele, nós temos várias leis aprovadas e sentadas lá nas gavetas. Uma delas é o Parlamento Jovem, que eu acho que é fundamental para Tiradentes.
Tem o Parlamento Mirim também. Esse, eu acho que eventualmente a gente entra com ele, mas o jovem é necessário. Muito necessário. Muito Muito necessário, interessante, muito necessário. Eu e Jonathan tínhamos uma ideia próxima disso, né? Sim, sim. Não, então assim, e eu já pedi ao João Marcos, falei, vamos pegar isso agora e vamos... então assim, eu vejo Tiradentes como no futuro, e no futuro daqui a 3, 4, 5 semanas, como promissor. Eu acho que devido à maneira dos votos, pela primeira vez em 8 anos, nós vamos ver a oposição tendo vez, porque eu cansei de ficar lá 8 anos e era só os vereadores da situação, não da situação, mas praticamente do PMDB, que eram presidente, vice-presidente, secretário e tudo mais. Nunca vi ninguém do PSDB ou ninguém do PSB ou o que for. Agora vai ser... E nem misturado. Do Patriota, nada, do Avante. não teve nada. Eu acho que o João Marcos vai abrir isso para ter gente, uma mistura. Muito legal, para equilibrar, né? Eu sou muito a favor da velharia toda que está na prefeitura, esteve, vai vir o que for, deixar nas mãos de vocês jovens, entendeu? Treinar vocês jovens para entrar na administração da cidade e tudo mais. Então eu vou trabalhar para isso e vamos ver onde a gente chega, não é? É isso. Heloísa, muitíssimo obrigado. Foi uma Obrigada satisfação. a vocês. Imagina, é sempre um prazer, né, esse bate-papo gostoso. E agradecemos também principalmente você, nosso convidado e convidada principal, que sempre nos prestigia aí, assistindo, curtindo, deixando seu like e principalmente se inscrevendo no canal, né, Bruno, que é essencial para que a gente consiga manter esse projeto e levar ele mais à frente. Vem muita surpresa por aí. Sem dúvida, muitas. Inclusive, se não vier, é porque de fato a gente não conseguiu manter o projeto, porque não é fácil, não é também um projeto que a gente diga que é barato, né? Tanto que no momento desse de noite, precisava de um equipamento melhor. Então se você gosta do projeto e gostaria de estar apoiando a gente de alguma forma, tem um link na descrição, tá? Você pode estar fazendo sua doação, pra gente estar podendo comprar microfone, mais luminárias, porque é legal visitar as pessoas, melhor às vezes até do que estar numa sala presa e pedindo para eles irem lá, no nosso cenário. É muito interessante vir aqui, ir na casa das pessoas, ver vários cenários, isso é legal. Então quem sabe a gente não faz uma estrutura melhor. Hoje eu gravo do meu celular, amanhã eu posso estar gravando de uma câmera digital, né, onde vai melhorar muita coisa. Então é isso, galera. Tamo junto, se inscreve no canal, compartilha, tá? E mais uma vez, vai lá no canal que tá saindo os cortes lá de todos os podcasts, tá certo? E a gente conta com vocês. Um forte abraço. Vamos valorizar a nossa gente, pessoal. Verdade. Um grande abraço. Tchau, tchau.